Na moderação desse bloco, eu também quero agradecer ao Ricardo Chagas, a todos os colegas, amigos da OPT pelo suporte, pela coordenação, está sendo muito bom. Então, nós vamos começar falando sobre diabetes mellitus, alterações relacionadas ao diabetes mellitus. Eu quero agradecer também os participantes desse bloco, que são o Vitor Cerqueira, os apresentadores de caso, Alan Barreira, Vinícius Nigendorf, e os discutidores, Evandro Rosa e José Cardillo. Então, eu vou começar falando, já vou abaixar aqui também a minha apresentação, sobre o tema que me coube. Agradeço o Ricardo pelo convite. Eu não tenho conflitos de interesse também nessa apresentação. O tema de biomarcadores e estratégias de tratamento em edema macular diabético. A gente sabe que o diabetes é uma doença muito frequente e muito grave, inclusive no Brasil, que é o quarto país no mundo em número de casos. E o mais grave é que muitas pessoas não sabem que têm a doença, e isso leva a inúmeras complicações, inclusive a retinopatia diabética, que é causa frequente, principalmente na idade economicamente produtiva, causa de cegueira, de baixa visual irreversível. E dentre os espectros da retinopatia diabética, a gente sabe que o edema macular é a causa mais frequente de baixa visual e um grande desafio, porque é multifatorial, seja na sua fisiopatologia, seja no seu tratamento, envolve múltiplos aspectos de tratamento, seja sistêmico, no controle da doença, no controle das comorbidades e no tratamento ocular, no tratamento local, que é desafio, sem dúvida, para todos nós. E o nosso objetivo no edema macular é fazer com que ele desapareça. O que fazer para sumir o edema? Só a mácula seca é suficiente? A gente sabe que isso é essencial, que a mácula fique seca. Mas a gente sabe que só a mácula seca não prevê o resultado funcional. Muitas vezes a gente vê a mácula inchada e uma visão relativamente boa e vice-versa. E para isso que surgiram, então, e estão cada vez mais sendo investigados, os biomarcadores, também em retinopatia diabética e em edema macular. O biomarcador é um sinal biológico, quer dizer, é uma medida objetiva, que vai mostrar como está aquela situação, compreender melhor os fenômenos que estão ocorrendo naquela célula, naquele ser, e até ter uma previsão do futuro, caso aquele biomarcador se perpetue. A gente sabe que em edema macular, os biomarcadores mais importantes são os por imagem. Já se tentou biomarcador genético, sorológico, de aquoso e vítreo, isso está em pesquisa, mas o que a gente tem mais observado são os biomarcadores por imagem, principalmente as custas de OCT e OCTA, que são exames práticos, seguros, rápidos, que estão com uma qualidade cada vez melhor. Tudo isso, então, estimula o estudo. Como o Ricardo Japiaçu mostrou agora há pouco, inúmeros detalhes em degeneração macular relacionada à idade. Já no edema macular diabético, os principais biomarcadores são a desorganização das camadas internas, o DRIL, os pontos retinianos hiperrefletivos, a integridade da membrana limitante externa e zona elipsoide e a presença ou não de fluido subretiniano. Esse trabalho da Jennifer Sun, de 2014, foi muito importante, que mostrou que essa desorganização das camadas internas, ou seja, ganglionar, plexiforme interna e nuclear interna, se essa desorganização pega mais de 50% da fóvea central, 1 milímetro, o prognóstico visual é pior. Nesse slide a gente vê que um olho com maior edema, mas que tem uma certa organização das camadas internas, teve a melhor visão, apesar de o edema não estar tão central no olho à esquerda. Então, e ela mostrou também que com o tratamento, o DRIL pode melhorar.
E se essa melhora for maior do que 250 micra central em 4 meses, há uma melhora visual de pelo menos uma linha. Então, este é um tipo de biomarcador importante que a gente tem que observar frequentemente. Já os pontos retinianos hiperrefletivos, também estudados há pouco tempo, são células microgliais, células de defesa do sistema nervoso central que proliferam, provavelmente às custas de inflamação na retina desencadeada por extravasamento de lipoproteínas. Esses pontos podem estar em vários níveis da retina e são proporcionais à intensidade do quadro. Esse trabalho interessante da Zuri e colaboradores de 2018 mostrou que, fazendo uma análise de preditores pós-injeção de dexametasona intravítrea em retinopatia diabética com edema macular, os que tiveram melhor prognóstico na recuperação, na acuidade visual, foram a presença de líquido subretiniano e a ausência de pontos refletivos retinianos e a integridade da zona elipsoide. Agora, passando para biomarcadores em OCTA, a gente sabe que os mais estudados atualmente são a densidade vascular parafoveal, seja no plexo capilar superficial, seja no profundo, a zona avascular foveal e os microaneurismas, principalmente existentes no plexo capilar profundo. A gente sabe que quanto menor a densidade vascular, quanto maior a zona avascular foveal e quanto maior a presença de microaneurismas, pior o prognóstico, mesmo com o tratamento intenso. Indo agora às estratégias de tratamento, a gente sabe que são várias as formas que a gente tem. Eu não vou abordar a vitrectomia aqui, eu vou falar principalmente sobre o que existe atualmente em edema macular difuso. A gente sabe que os anti-VEGFs mudaram completamente o tratamento do edema macular difuso diabético, principalmente através de estudos publicados há quase 10 anos. Esses estudos mostraram que, com injeções frequentes, mensais, de anti-VEGF, no caso ranibizumab, que foi o precursor, mostraram uma evolução muito favorável do edema macular e da evolução funcional desses pacientes. Trouxeram um grande alento no nosso dia a dia e dos nossos pacientes. Posteriormente, os outros anti-VEGFs foram investigados e mostraram que os 3 são efetivos. Algumas variações pequenas conforme o nível de visão inicial, mas eles são muito importantes na nossa prática diária. E, além disso, a gente sabe que os esquemas de tratamento podem variar de 3 aplicações mensais iniciais, 5 aplicações mensais ou 6. Isso ainda é um ponto de conflito. Em palestra no BH Summit, agora, há um mês, o Neil Bresler mostrou que o esquema que ele adota é de 6 aplicações mensais, porque ele acha que de 3 a 6 aplicações pode fazer uma diferença em até 20% a mais no ganho de visão. Então, ele prefere continuar com esse tratamento. Isso é um pouco discutido, tem muitos que advogam começar depois de 3 vezes, caso não haja uma resposta eficiente, para já iniciar um outro medicamento, no caso, principalmente o corticoide. O Neil Bresler também acompanha depois da mácula seca, a cada 1 a 2 meses. Se houver um edema residual, ele pode associar um focal grid no final desses 6 meses. E se por acaso o edema recidiva aumenta a espessura macular central, ele reinicia o anti-VEGF. A gente sabe que existem fatores desfavoráveis a esse acompanhamento tão próximo, principalmente a frequência. Muitas vezes o paciente, como já foi abordado em degeneração macular, muitas vezes o paciente não tem condição de voltar frequentemente, os custos do tratamento, complicações locais ou sistêmicas e também a falta de resposta ao tratamento anti-VEGF, que ocorre em cerca de 1/4 a 1/3 dos casos. Nessas opções, sem dúvida, os corticoides intravítreos colaboram de uma forma muito importante, quando há uma resposta inadequada
ou mesmo pode ser até uma primeira linha de tratamento em pacientes pseudofásicos que não tenham glaucoma, em pacientes que podem ter um maior risco sistêmico com anti-VEGF, na impossibilidade de visitas frequentes, ou mesmo em vitrectomia prévia, uma vez que a forma mais utilizada de corticoide, a dexametasona, ela é concentrada e não se espalha e não tem uma absorção tão rápida quanto o anti-VEGF. Particularmente, e vendo o Brasil como um todo, eu ainda gosto da triancinolona, que ajuda muito pelo seu custo-efetividade, ela ajuda bastante, e, claro, com aplicações periódicas, não tão frequentes quanto o VEGF, mas que pode beneficiar a população como um todo. Em conclusão, a gente sabe que o edema macular diabético é um desafio contínuo, envolve vários fatores, os biomarcadores são cada vez mais estudados, os detalhes que eles proporcionam, novas formas estão sendo investigadas, o prognóstico que isso vai nos dar e beneficiar aos pacientes, uma vez que nós vamos informar a eles sobre isso, e o tratamento, que é uma combinação de fatores. A gente sabe que isso mudou, felizmente, está evoluindo para uma coisa cada vez melhor, a gente analisa, muda, considera e explica tudo ao paciente, mostrando esses detalhes que possam ajudá-lo a médio e longo prazo. Basicamente isso que eu gostaria de falar. Então, agora eu vou chamar o colega Vitor Cerqueira, que vai falar sobre retinopatia diabética proliferativa e anti-VEGF. Obrigado.